Muito bom dia! Olá! Toque, toque, toque! Pode entrar, meus amores, sejam todas bem-vindas a mais uma semana aqui no Minha Casa, pós-feriadão, pós-carnaval. Vamos ter um papo sério hoje sobre já conta o quê? Vocês vão gostar do tema de hoje. Aliás, já vou colocar aqui pra vocês. Nunca falei sobre isso aqui. Hoje nós vamos falar. Então pega aí seu cafezinho, pega seu chazinho, puxa a cadeira, arruma um lugar confortável aí para meia hora de um bate-papo que pode mudar aí a sua forma de agir dentro do seu casamento. Agora o Minha Casa tem seu cômodo próprio. É verdade. Agora os nossos encontros têm um cômodo próprio, que eu ainda não mostrei, porque não tem nada arrumado ainda, né? Ainda estamos na fase, temos o quê? 15 dias de mudança? Ainda estamos na fase de tirar coisa de caixa. Tirar coisa de caixa. Bom, meus amores, sejam todas muito bem-vindas. Compartilhe aí no aviãozinho esse encontro de hoje para que mais mulheres que você conhece, mulheres que você está vendo aí que está batendo cabeça para tentar conseguir encontrar uma solução para o casamento delas, compartilha para que elas possam chegar em tempo e pegar o fio da meada. E eu já vou começar falando para vocês. Eu não sei se vocês acompanharam o carnaval. Se não acompanharam e acompanharam as redes sociais, vocês viram aí o que aconteceu. Tanto que depois viralizou, né, a latinha em conserva, família em conserva. Quem aí viu, quem aí postou a latinha de conserva? Me conte aí quem viu e também postou. Quem não tá entendendo nada desse negócio, quem foi atrás para saber. Enfim, comente aí comigo para eu saber se vocês viram, se vocês viram? Viram e postaram ou só viram? Me conte aí. Para quem não sabe, uma das escolas de samba, que eu não tenho a menor ideia de qual foi, fez uma afronta à família tradicional, né? E fez questão de colocar dentro de uma lata de conserva a família tradicional. Mamãe, papai, filhinhos. Eu repostei você e sua família. Que legal, Leandra! Ai, deixa eu dar um print aqui, porque... Não, deixa eu anotar. Parece que eu não posso ficar dando print, porque eu não sei se é isso que tá travando. Depois eu vou lá pra curtir, então, e comentar. Quem aí repostou, depois me conta. Lean.dra 163, não, 631. Beleza. Bom, eu vi que muita gente postou, muita gente viu. Vi, mas não entendi, só vi, mas não postei, muitas polêmicas sobre as dinâmicas. Pois bem, então, para quem não entendeu nada, foi isso que aconteceu, tá? Uma escola de samba fez questão de aproveitar o seu espaço, né? Milhões de pessoas assistindo, e ela aproveitou então para fazer de uma forma bem debochada esse ataque à família. Pois bem, e aí eu decidi, né, conversar com vocês sobre carnaval, sobre casamento e falar para vocês porque que cada vez mais, se vocês quiserem ser, né, fazer parte de uma pequena elite que vai conseguir envelhecer junto, se você quer fazer parte de uma pequena elite, isso é para elite, gente, o povão não vai dar conta disso. A não ser que fiquem juntos até a velhice, mas por pura insistência. Não porque é algo que vale a pena, não porque é algo gostoso, não porque é algo que, né, que valha a pena. Porque a esbórnia tá aí, vocês estão aí, é fácil de ver, né, como a coisa está escancarada, como o ataque à família está escancarada. E eu fui pensar sobre o carnaval e acho que por a gente não tava entendendo nada, agora sim. Esse é um dos objetivos aqui do Minha Casa, tá? Inclusive, quando vocês estiverem vendo coisa aí na internet, não estiver entendendo, bulhufas, vocês podem trazer, coloca no direct, chama, né? Quem aí tá no grupo do Minha Casa, lá no WhatsApp, chama o pessoal da equipe para poder dar uma sugestão de temas. Inclusive, hoje eu vou gravar um vídeo sobre aquela tragédia lá de Itumbiara,
do pai que assassinou os 2 filhos, justamente por pedido, né? Na verdade, foram alunas que comentaram sobre esse caso e eu decidi compartilhar a minha visão, o que tá por trás, que eu não vi ninguém. Eu gosto de dar tempo, gosto de esperar todo mundo falar para ver o quanto eles ficam sempre no mesmo, sempre no mesmo, sempre no mesmo, sempre buscando um culpado, sempre buscando quem é mais culpado, a mulher que traiu, o homem que matou os meninos para vingar da mulher. Eu gosto de ver. Vocês podem ver que geralmente eu não surfo na onda na hora que ela tá acontecendo. Por quê? Porque eu gosto de ver o tanto que as pessoas sempre ficam ali no mais do mesmo. É difícil você ver uma pessoa que vai mais a fundo. E a análise que eu vou fazer desse caso, eu vou gravar agora pra vocês, agora de manhã, deve ir ao ar hoje ou amanhã. Vocês vão ver que ninguém falou sobre isso. E se falou, eu não vi, tá? Então, eu vou falar pra vocês, porque serve como alerta, né? Algo que tão trágico. Então, o Minha Casa, meus amores, para quem tá chegando agora, tem esse objetivo de ser um lugar onde a gente conversa sobre esses assuntos que talvez não esteja fazendo o menor sentido aí na cabeça de vocês. Vocês podem trazer, eu tô aqui para servir vocês. Nós não vamos falar de coisa que não acrescenta, mas o que acrescentar a gente fala, tá? Ah, mas parece que é banal o assunto, ah, mas parece que é batido. Não, aqui para nós não tem disso não, a gente faz do limão à limonada. Então, eu quero falar com vocês sobre carnaval, mas não a festa em si, porque quanto a isso, cada um faz o que quer de sua própria vida, cada um faz o que quer do seu próprio feriado. Eu quero falar pra vocês que esse foi um ano muito feliz. Na verdade, esse ano caiu muito a minha ficha sobre que bom que um dia Deus teve misericórdia de mim, me resgatou, porque sim, eu já fui dessas que curtia carnaval. Não bebia, porque nunca bebi, nunca gostei de álcool, mas eu curtia, né? Eu achava que realmente era uma festa. E eu não entendia a sabedoria da minha mãe, que ficava triste quando via a gente indo para essa festa. Hoje eu entendo perfeitamente. Mais uma vez eu tenho que fazer reverência para a senhora, minha mãe, que mais uma vez acertou na mosca e tentou nos proteger dessa festa mundana. Mas eu quero falar pra vocês, porque eu vi um vídeo que eu ri, mas assim, eu ri e não deveria ter rido, porque ela é trágica. A cena, o vídeo é trágico. E falava assim, ó, quem casou, casou. Quem casou, casou. E a cena era a cena de algum carnaval, que eu não sei se era o de Salvador, o de BH, o do Rio de Janeiro, o de São Paulo, não sei. Eu sei que era aquela festança lá. E o homem beijando o homem fantasiado de coelhinho, e o homem fantasiado os 3 fantasiados de pelúcia, e aquela baderna, e tava escrito, e mulher não sei o que lá, e mulher praticamente nua, e mulher deixando o moço passar a mão em tudo que era parte do corpo dela, e o título era, quem casou, casou. Ou seja, a coisa tá virada de perna pro ar. E aí eu fui refletir sobre isso, e eu quis trazer pra vocês, porque tudo que eu vi naquele vídeo tem nome científico e eu, como psicóloga, vou falar pra vocês. Inclusive, vou até desenhar. Eu vou desenhar, porque eu quero fazer um paralelo disso com o casamento de vossas senhorias. Então, é o seguinte. Existe um senhor chamado Sigmund Freud. Olha que chique, nós vamos pegar carnaval e nós vamos falar da psicologia de mais alto nível. O senhor Sigmund Freud, você já deve ter ouvido falar, né? Nem Freud explica, porque ele explicou tudo. Ele explicou tudo. O senhor Freud foi quem desvendou o funcionamento da mente humana. E ele falou o seguinte, seres humanos, deixa eu contar pra vocês um negócio. A mente humana, ela é dividida em 3 partes. Uma chamada consciente, quem aqui já é das antigas sabe dessa parte, mas fica aí que vai valer a pena, tá? Isso aqui vocês já sabem, mas tem uma parte aqui que vocês não sabem e que eu vou falar hoje. Ele falou assim, ó, existem 3 partes. Deixa eu anotar aqui os nomes, vocês vão ver. Uma parte é chamada de consciente. E aí, usando a metáfora do iceberg, é aquilo que tá por cima, ali, que a gente consegue ver. Só que existe uma partezinha, que seria essa linha aqui, chamada subconsciente. Esse subconsciente é o que divide o consciente de uma coisa chamada inconsciente. Então, nesse inconsciente,
Estão guardados várias coisas e é aqui que mora o perigo. Ele falou assim, sabe, todo mal, toda doença, não, a maioria das doenças, a maioria das dores, a maioria dos problemas que o ser humano enfrenta é por conta desse inconsciente, porque nesse inconsciente, ou seja, naquilo que está muito guardado e que a gente não tem muito acesso, estão guardados fantasias, medos, traumas, desejos reprimidos. O carnaval é quando dizem assim, tá aberta a porteira, pega tudo que tá guardado nesse inconsciente e traz. Você tem vontade de beijar homem? A hora é agora. Você tem vontade de andar seminua? A hora é agora. Você tem vontade de usar a fantasia da coelhinha da Playboy? A hora é agora. Você tem vontade de fazer sexo grupal? A hora é agora. A hora é agora. Pega tudo que tá reprimido lá e bota o negócio pra jogo. O carnaval é esse lugar. Calma que eu vou contar pra vocês o paralelo com o casamento. Vocês vão ficar chocadas com o insight. Vocês vão falar assim, não, é muito verdade. Então presta atenção. Tudo que a gente vai reprimindo, a gente vai guardando nesse inconsciente. Só que ele não é ilimitado. Ele não é um poço sem fundo. Você vai guardando, você vai guardando, você vai guardando, você guarda mais um pouco. Uma hora o negócio rompe para a superfície. Então o que acontece? De repente, eis que você tem um trauma de infância. Aqui é um trauma lá dos seus 5 anos de idade. 5 anos. Aos seus 5 anos de idade aconteceu algo, você não contou, você não foi protegida e você guardou. Isso fica guardado até os seus 42 anos. Só que chega uma hora que isso aqui rompe a superfície, passa pela barreira do subconsciente e vem para a consciência. Por exemplo, as aulas que eu faço aqui é com o intuito de trazer coisas que estão guardadas lá no seu inconsciente para o consciente. Porque se vem para o consciente, eu consigo lidar. Eu consigo manejar. Aí, qual é o nosso objetivo aqui? Como é que nós estamos curando o casamento? Ajudando as esposas a trazerem à tona não só os seus conteúdos inconscientes, mas também os conteúdos inconscientes do marido, que se a gente deixá-los fazer isso por conta própria, eles não vão fazer. Eles vão chegar aos 85 anos, eles vão chegar no leito de morte com esse tanto de coisa guardada. O problema que o Freud trouxe para nós é que é o seguinte, nem sempre isso fica guardado enquanto a gente quer. Às vezes isso vem à tona. E é por isso que é importante a gente estar em lugares e com pessoas que ajudam a gente a colocar isso para fora. E é bom que sejam lugares seguros. Por quê? Porque dependendo da saúde emocional da pessoa, ela vai usar um lugar feito um carnaval para colocar essas coisas para fora. Então, ele foi abusado, o menino foi abusado quando ele era menino, foi abusado. Alguém tocou na região anal dele, alguém fez alguma coisa e aquilo ficou guardado. De repente, aí ele guarda assim, ó. Nossa, mas eu senti prazer quando me tocaram. Então eu devo ser gay, eu devo ser homossexual. Eu gostei daquilo que aconteceu, então eu não devo gostar de mulher. Mas aí ele namora, ele pega umas garotinhas e tal. Aí no carnaval ele vai lá e beija um marmanjo. E não tô dizendo que todos os casos de homossexualidade seja isso, mas muitos são, e falo como psicóloga. Falo porque estive diante de muitos homens que estavam namorando com mulheres e com medo de serem gays. E que em consultório traziam essas histórias. Marisa, chega carnaval, tem vontade de vestir de mulher. Chega carnaval, tem vontade de beijar homem. Ou, mesmo fora de carnaval, eu não tô aguentando mais, não estou sabendo mais lidar com o meu impulso, com o meu interesse pelo meu colega de trabalho, mas eu tenho uma namorada. Aliás, já atendi um homem casado com essa queixa. Pois bem, só que o carnaval, ele é a licença poética, ele é o palco para as pessoas poderem fazer isso.
Então ali a gente vê o nível, a gente vê a doença das pessoas colocadas num palco. Olha, que eu chego a me arrepiar, porque eu lembro quando a minha mãe falava, não mexe com isso, não vai pra essa festa, fica em casa, chama os amigos, faz uma coisinha em casa. Eu não entendia do que ela estava tentando preservar a gente. Por sorte, ela só permitia que a gente fosse, o meu irmão mais velho fosse. E por sorte, o meu irmão mais velho era do tipo que punha cerca ali na gente, e o máximo que a gente podia era pular as musiquinhas do bloquinho. Por sorte. Mas eu sei que muitas garotas não têm essa mesma sorte e a mãe não dá conta de segurar, ou então a mãe incentiva e aí ela vai e é entregue para esse teatro, onde as dores são tiradas e colocadas lá. Depois guarda de novo, né? Agora guarda. Só que não tem como, já foi colocada para fora. E eu tô falando isso com vocês por quê? Porque o carnaval isso fica escancarado, fica fácil de vocês verem como de verdade é um lugar onde as pessoas põem para fora o seu adoecimento. Elas vivem, por quê? Porque tá guardado dentro do inconsciente. Lembra que eu falei para vocês, no inconsciente estão os traumas, mas também estão os desejos reprimidos. Então aquela mulher que fala assim, nossa, eu fui muito reprimida pela minha mãe, não deixava eu dar um beijinho, não deixava eu namorar, meu pai era muito bravo. Aí agora no carnaval ela pensa, aqui eu vou beijar sem compromisso. Aqui é o lugar para beijar sem compromisso. Aqui tem a licença, aqui na verdade você ganha até um colar, quanto mais colar você tiver, para cada beijo que você der, você ganha um colar. Aqui você é premiada por ser promíscua. Então, e eu sei, gente, pra muita gente esse papo parece um papo careta, parece um papo moralista, e tá tudo bem se parecer, porque no fundo parece ser mesmo. Só que entendam como as pessoas, no fundo, esperam ansiosamente por um momento onde elas podem colocar pra fora os seus desejos reprimidos. Então, essa mulher que foi muito tolhida, que o pai não deixava namorar, a mãe não deixava fazer nada, não sei o quê. O que acontece? Agora ela se vê com a liberdade de poder fazer isso sem ser punida. Porque ali punido é quem vai e fica só pulando a musiquinha do bloquinho. Né? É visto como careta, é visto como uma pessoa que não sabe curtir a festa, é visto como uma pessoa que tá ali só empatando, ocupando lugar. Por quê? Porque o mais bacana é aquele ou aquela que curte a festa, que se joga, que se entrega, que faz o negócio acontecer. Quanto mais você bebe, mais legal você é, não sei o quê. Então essa mulher que foi muito tolhida das suas expressões afetivas, então ela não podia beijar, ela não podia não sei o que, ela não podia sentir prazer, ali muitas vezes ela cata aquilo lá de dentro e fala, agora eu beijo sem culpa. Depois eu volto a ser uma mulher, né, decente. Mas eu vou me permitir. No dia de folia eu vou me permitir. Eu beijo em quem eu quiser, sem compromisso. Não quero saber nome, não quero... E aí ela faz isso. Muitas pessoas estão fazendo isso, porque elas estão catando dentro do inconsciente dela aquilo que ficou reprimido. Aquilo que ficou mal resolvido. Então, o inconsciente é o lugar onde a gente guarda as coisas mal resolvidas. Para que eu tô falando disso para mulher casada? Porque mulher casada também tem inconsciente. Mulher casada também guarda as coisas mal resolvidas ali dentro. E faz o quê? Do jeitinho que a mulher do carnaval faz. Ela guarda, 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 guarda. Um dia, isso vem à tona. Um dia, aquele erro que o marido cometeu lá no namoro, se aquilo não foi mal resolvido, ficou guardado como um trauma, como uma dor. Lembra, o que a gente guarda aqui? Vamos fazer uma listinha. Me ajudem aí a escrever. Me ajudem a escrever. Vamos fazer uma listinha. O que tem aqui nesse inconsciente? E detalhe, vocês viram que eu desenhei ele muito maior. Por quê? Porque realmente o nosso inconsciente, ele é cerca de 87% da nossa mente, tá? Então, por isso que ele é bem maior do que o consciente. Ó, o consciente é essa pontinha do iceberg. Então, o que nós temos aqui? Vamos fazer uma lista aí. Nós temos traumas. Então, vamos pôr aqui, ó. Trauma. Nós temos desejos reprimidos. Nós temos traumas, nós temos desejos reprimidos. Nós temos sonhos.
Sonho que você guardou na sua cabeça, você sonhou e depois você achou que era bobagem, ou disseram que era uma bobagem, você guardou aqui. Então tem trauma, tem desejo reprimido, coisa que você quis fazer e reprimiu, quis xingar o marido, quis socar o marido, quis não sei o que do marido, quis se vingar do marido. Não fez nada disso, por quê? Porque era uma mulher decente, fez o quê? Reprimiu. Desejo reprimido. Sonhava em ser, sei lá, diplomata. Não buscou a diplomacia. Fica aqui, em sonho ou como um desejo reprimido. Que mais que a gente guarda aqui? As dores. Dores. Então, a gente guarda as dores aqui nesse inconsciente. Dor que a gente não olhou. Dor que a gente pegou e, depois eu cuido. Ai, eu sou mãe de 3 filhos, eu não tenho tempo pra olhar pras minhas dores. Só vai nessa que você vai ver onde isso vai dar. Então, aqui, a gente guarda as feridas. A gente guarda aqui. O cansaço. Sabe a tal da imparável? Sou imparável. Vai nessa. Mulher Maravilha, vai nessa. Quer ver que mais? Que eu sou incansável. Gente, eu já caí nessa onda de eu sou incansável. Eu achava que me chamar de incansável era um elogio. Até eu entender que esse cansaço eu ia guardando, eu ia reprimindo. Faz de conta que não é comigo. Faz de conta que não é comigo. Quando eu tive um burnout que me derrubou e me colocou com ânsia. Eu tinha ânsia de entrar no WhatsApp. Eu entrava no WhatsApp, meu estômago revirava. Era físico, veio pro meu físico. Do tanto que eu trabalhava aqui nas redes sociais. Quando eu abria meu WhatsApp, eu tinha ânsia de vômito. Por quê? Porque ali eu sabia que vinha trabalho, ali eu sabia que era alguém precisando de mim, era alguém precisando de marcar sessão, era gente querendo curso, era gente não sei o que, e eu trabalhava sozinha, né? No início eu era eu presa, né? Era só eu e eu mesma. E, enfim, os desejos de vingança, a gente guarda. Ó, tem gente que lembra aqui dessa época. Eu fiquei 6 meses sem aparecer na rede social. 6 meses. Eu apareci só pra falar, gente, tô me curando, daqui a pouco eu volto. Gente, daqui a pouco eu volto. Eu fiquei 6 meses sem abrir turma. O abandono que eu sofri. Muito bem. A rejeição. Gente, pensa numa coisa que tem aqui no inconsciente. Rejeição. O que vocês falaram aqui? Injustiças que eu sofri. Abandono que eu sofri. Detalhe, vou contar pra vocês o tanto que é perigoso. Porque às vezes esse abandono não foi real. Às vezes sua mãe e seu pai não te abandonaram. Tipo, não te colocaram na frente de um orfanato para as pessoas te adotarem. Mas às vezes o papai e a mamãe trabalhavam muito. Você sofreu, entendeu aquilo, interpretou aquilo como abandono. Tá aqui no inconsciente. Conforme vocês vão acompanhando as aulas, aí quem já é aluna, né, quem vai participar da imersão, nós vamos trazer à tona. Esperem isso sábado, tá, meus amores? Quem não entrou, entra. Por quê? Porque nós vamos trazer à tona, nós vamos jogar luz nessas coisas que estão reprimidas. Porque vocês vão entender. Por que eu tô falando disso tudo aqui pra vocês, pegando o gancho com o carnaval? Essa doença que vocês veem aí no dia do carnaval, vocês precisam entender que se a gente não se cuida, se a gente não se conhece, em alguma medida, a gente vive isso que a gente viu no carnaval. Você fala, Deus me livre. Gente, Deus te livre é de você continuar inconsciente sobre você mesma. Porque, infelizmente, se você estiver com essas coisas aqui guardadas aí dentro, e você não tirar tempo para se olhar, se o seu marido estiver cheio dessas coisas aqui, em relação ao pai dele, por quê? Porque o pai dele deixou herança pro irmão, mas não deixou para ele. Em relação a aquele prestador de serviço que abusou dele. Em relação à primeira esposa, a primeira esposa espizinhou esse homem e arrancou dinheiro dele e traiu. Ou a primeira namorada trocou ele por um outro garoto que tinha, né, mais condições financeiras, seja o que for. Tudo que está reprimido em você e no seu marido, se isso não é olhado, quando isso vem com tudo. Por exemplo, dentro da mentoria 5D, tem um exercício que eu faço com as minhas alunas, chamado projeção. Eu ensino para elas como lidar quando o marido está projetando na gente. O que é projetar na gente? É pegar uma coisa que não tem nada a ver com a gente e jogar em cima da gente.
Eu me lembro que no meu casamento, deixa eu ver se dá tempo de contar a história. Dá tempo. Eu me lembro que no início do nosso casamento, meu casamento com o Juliano, pra quem não sabe, eu já fui casada, ele também. Então, no início do nosso casamento, a gente já tinha o Theo, porque eu lembro perfeitamente desse dia. Não, a gente não tinha o Theo. Então, a gente não tinha casado ainda. Na verdade, era namoro. E eu lembro perfeitamente do dia em que a gente ia viajar para Campos do Jordão. E o Juliano falou assim, eu tô lá preparando as malas, né? E eu sou resumida, porque eu tenho bom senso. Eu olhei pro carro, falei, tá, carro cabe tantas malas. E bom senso, porque nós vamos ficar tais dias, tantos dias, beleza. Não tinha menino, era só eu, ele, a malinha dele. Eu tô lá preparando a minha mala. E para preparar a mala, eu desço o guarda-roupa para poder fazer as combinações, justamente para não ficar levando aquele tanto de coisa que depois não usa. Quando eu desci o guarda-roupa, eu lembro que ele chegou na minha casa, cada um morava na sua casa. Ele chegou na minha casa e viu aquela cama cheia de roupa. Eu acho que ele pensou, essa mulher vai levar isso tudo, né? Não me conhecia direito. Aí ele ficou bravo. Mas ele ficou bravo. Quem aqui conhece o Juliano, acha que o Juliano fica bravo? Você tem que conhecer essa versão dele. Ele ficou tão bravo e ele falou na maior grosseria. Olha aqui, eu já vou logo avisando que eu não vou ficar carregando mala pra lá e pra cá. Eu também quero descansar na viagem. Eu também quero curtir a viagem. Eu não sou carregador de mala. Eu olhei pra ele, eu olhei pra mim, eu olhei pra nós, eu falei, tem alguma coisa esquisita aqui. Eu nem respondi, porque ele tava tão bravo, falei, não cutuca a onça com a vara curta. Deixei aquilo passar. E fui avaliar por que esse homem tá falando isso. Eu só falei, calma, calma que eu tenho um plano. Depois eu fui entender. Entender nada, porque daí nem perguntei isso pra ele. Eu falei, eu tenho certeza que no primeiro casamento dele ele era carregador de mala. Eu tenho certeza. Só que o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver se lá no primeiro casamento ele ficou 15 anos carregando mala? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tava na viagem. Isso é problema deles lá. Se ele não resolveu isso lá, ou se ele falava e não virava nada, ela continuava levando um tanto de mala e botava ele para carregar mala, ou se ele é que carregava mala porque queria agradar. Eu não tenho nada a ver, ninguém me chamou para passear junto com eles. Mas pagar a conta também eu não vou, não. Eu não vou pagar essa conta. Esperei, viajei, desfiz a mala e em um momento bem oportuno eu conversei com ele. E expliquei para ele que as coisas que estavam mal resolvidas naquele primeiro casamento tinham que ficar da porta para fora. Que isso não ia funcionar se a gente trouxesse para o nosso casamento. Até porque eu também tinha muita coisa do meu primeiro casamento que se eu trouxesse para cá e jogasse em cima dele não ia funcionar. Só que falar essas coisas para homem, gente, faz sentido ali na hora, mas depois não adianta nada. Foi então que eu fui atrás de um exercício para descobrir um exercício onde a gente pudesse fazer quando o homem estivesse fazendo projeção em cima da gente. O nome disso, também descoberto por Freud, é projeção. Projeção. Aí, Mayara, não consegui ler aqui, mas já eu leio, tá? Então, o que acontece? Essa projeção, que é o outro pegar um negócio que tá guardado lá no fundo, que às vezes não tem nada a ver com a gente, e ele jogar sobre a gente. Se a mulher não sabe lidar com isso, gente, ela vira saco de pancada. Todo dia o marido chega com raiva de alguma coisa que não tem nada a ver com ela, joga sobre ela, ela não sabe se defender. Vocês entendem por que é importante a mulher casada ter conhecimento? Por que a mulher casada não pode ser confusa? A mulher casada não pode ficar assim, mas será que isso tem a ver comigo? Mas será que não tem a ver? Mas será que eu tô no direito de me posicionar? Mas como que me posiciona? Mulher casada não pode se dar ao direito de fazer essas perguntas por longo prazo. Tem mulher que tá se fazendo essa pergunta desde o namoro. Será que isso que ele faz é por minha causa? Será que ele bebe porque eu provoco? Será que essa falta de educação dele tem alguma coisa a ver com trauma? Você precisa conhecer seu homem, você precisa se conhecer. Você precisa saber o que está escondido aqui nesse furdúncio de inconsciente
Porque uma hora esse negócio vem. Aí você fica lá guardando. Imagina que eu guardo isso que o Juliano falou, e depois ele faz de novo, e aí eu guardo, e ele projeta de novo em mim, e eu guardo. Uma hora, gente, eu chego com um pedido de divórcio. Uma hora eu falo, cara, não dá. Você é maluco? Ou então, amor, não dá pra continuar. Você tá muito ferido lá com a sua infância, lá com o seu primeiro casamento, lá com sei lá quem, com o seu pai, com a sua mãe. E isso ajuda no quê? O homem fala, tô ferido mesmo. Então se não dá certo, vamos divorciar. E aí divorcia. Ou então você fica uma vida inteira recebendo esses ataques, essas afrontas e não sabe se posicionar. Então, por isso que eu coloquei hoje como tema do nosso bate-papo. Isso aqui é só um bate-papo. Cuidado com o que você reprime dentro do seu casamento. Por que eu tô te chamando a atenção para isso? Porque se você fica guardando coisas que seu marido faz com você e você não gosta, porque você não sabe como lidar com as coisas que ele faz e você não gosta que ele faça, você vai reprimir. Não tem outro caminho. Você vai reprimir. E o que não falta é espaço para você reprimir. Porque o inconsciente é 87% em nós, da nossa mente. Pega sua mente, imagina que ela é uma caixa. Pega essa caixa e divide ali. 87% dessa caixa é espaço vazio para você reprimir, para você guardar. Por isso que a gente é tão tolerante, por isso que a gente aguenta coisa demais. Tem mulher que fala assim, marido, tô aguentando mais não. Eu falo, tadinha, ela não sabe do tamanho que é o inconsciente. Ali cabe coisa demais ainda. O perigo é dali que vem as doenças físicas, psicossomáticas. É dali que vem as doenças mentais. É dali. O inconsciente é o grande responsável pelo adoecimento do nosso corpo e da nossa mente. Então vai reprimindo, tá? Você não tá bem na sua empresa, você vai reprimindo. Você não tá bem nesse concurso público, mas você tá apegada aos direitos que você tem. Como é que chama? Não é direito, não. Você tá apegada a... Gente, como é que chama? Não é mordomias, não, gente. Estabilidade. Fica mesmo apegada a essa estabilidade e vai reprimindo, vai reprimindo. Depois você vai usar toda essa estabilidade para tirar férias porque você adoeceu. Você vai se afastar porque adoeceu. Reprime isso que você tá passando com o seu enteado, isso que você tá passando com o seu marido. E também, além de reprimir, ajuda mesmo o seu marido a reprimir tudo isso que ele tá sentindo. Só não reclame depois se a sua vida virar um carnaval. Só não reclame de depois você olhar e aquilo que deveria ser sagrado, como o sexo, o beijo, o toque, a alegria. Tudo isso é coisas do alto. Beijo, sexo, alegria, comunhão. Tudo isso é coisa que agrada a Deus. Mas não quando tá adoecido, que nem é no carnaval. E tem casamento que tá um verdadeiro carnaval. Um verdadeiro. E muitos ainda não estão e vão ficar. E não é porque eu tô rogando praga. Mas por quê? Porque essa doença uma hora vem à tona. Então, cuidado com o que você reprime dentro do seu casamento. E eu tô falando de você porque a maioria de vocês ou estão com dificuldade ou já tiveram a dificuldade de como me posicionar diante de alguma coisa que não vai bem. Eu tô pegando no pé de vocês, porque sábado vai acontecer imersão. Gente, a partir da semana que vem eu não falo mais de imersão. Por quê? Porque aí passou. Quem foi, foi. Quem não foi, não foi. Acabou. Game over. Sábado é o dia em que você pode parar tudo e colocar como prioridade a sua saúde. Física, emocional, a saúde do seu casamento, a saúde da sua família. Para você fazer jus àquele post que você curtiu ou que você fez sobre família tradicional vai ser conservada assim no que depender de mim. Vocês não podem ficar só postando coisa bonitinha que viraliza na internet e não ter uma atitude coerente. Então, quem já se inscreveu na imersão, esse recado não é para você. Parabéns, você já tomou consciência do que você precisa fazer. Quem ainda por R$ 97, detalhe, nós vamos aumentar o preço, vocês sabem disso.
Ainda tô dando essa chance aqui para vocês, pelo preço de lançamento. R$ 97,00 para você passar o dia todo, para você poder ver o que você tá reprimindo no seu casamento, o que seu marido faz que te gera raiva, que te gera tristeza, esse abandono que você tá sentindo, essa rejeição que você tá sentindo por conta das atitudes dele e que você tá só guardando. Só guardando. Uma hora você manda esse homem embora. E quem aí já mandou? Pois é isso que eu tô falando. Uma hora esse negócio vem à tona, você não controla, você fala ou faz o que não deveria e aí você tem um outro problema agora para corrigir. Então, quem ainda não errou, participe da imersão para evitar que erre e você ter outro problema para resolver. E quem já errou, participe para resolver esse problema que você gerou por conta de ter reprimido, de ter ficado calada demais e aprender a corrigir o erro que você também cometeu e não errar de novo e mudar o padrão, tá? Dentro da imersão, vocês vão ver que é importante a gente mudar o padrão de funcionamento do nosso casamento. Se eu permitisse que o Juliano continuasse jogando em cima de mim coisas do casamento dele, daqui a pouco eu ia me sentir no direito de jogar também coisas que eu não gostava no meu primeiro marido, jogar no Juliano, como se ele tivesse que pagar a conta. E não é justo que eu jogue sobre o outro coisas que não diz respeito a ele, tá? Olha aqui, eu já mandei embora, eu já mandei. Agora, para vocês, a imersão serve para corrigir esse erro. Por quê? Porque vocês vão ver que eu vou falar sobre isso lá. Eu, que já atendi os maridos que foram mandados para fora de casa, vocês não têm noção do tanto que isso fere. Do tanto que isso fere. O bonito tava colaborando, tava pedindo para que fosse bem tratado? Não tava. Ele tava te provocando, mas você caiu na provocação. Você guardou demais e o negócio veio. E às vezes fazem isso para não adoecer. Eu sei que muitas vezes a mulher dá um grito, a mulher xinga, a mulher põe para fora, a mulher... Quantas mulheres que agridem marido? Só que a mídia não noticia isso. Quantas mulheres que ofendem gravemente os maridos, mas a mídia não noticia isso. Por quê, gente? Vocês não estão entendendo. Existe um complô contra a família. Agora eles pegaram a onda do vamos detonar a figura masculina, vamos colocar macho escroto, homem como macho escroto. Vamos convencer 100% das mulheres. Esse é o ideal deles. Vamos convencer 100% das mulheres que homem é um bicho escroto. Então nós vamos fazer de tudo para acabar com a imagem do homem. Começa nos desenhos, né? Assiste os desenhos pra vocês verem. A maioria dos desenhos, o homem é um banana, um frouxo, um sonso, um pangó. Assiste os filmes de hoje em dia. Heroína, é Viúva Negra, não sei das quantas, Mulher Maravilha. Cadê, gente, a época do Rambo? Cadê? Esses dias eu falei pro Theo, Theo, daqui a pouco você vai começar a assistir uns filmes que você vai adorar. Quer ver? O seu pai vai concordar, não é, amor? Rambo, como é que é o nome? Ixi, eu fui falando tanto lá, do Sylvester Stallone, do chinesinho lá. Falei, você vai ver o Karate Kid, você vai poder ver o do inspetor lá, como é que chama? Do Harrison Ford, que a bola corre atrás dele lá. Eu fui falando um tanto de filme pro Theo, que tudo era figura de um homem bravão, um homem que defendia a sua honra, a honra da família, a honra da nação, a honra do não sei o quê. Tinha uma violênciazinha ali? Tinha uma violênciazinha ali, mas na verdade, pra mim, a hora que eu olho, que eu vejo aquilo, ou esse super-herói banana, que o próprio Juliano fala, ele fala, não tá dando pra assistir filme. É o Hulk que não sei o que, molenga, chorão. É o outro fulano de tal que sempre é salvo por uma heroína. He-Man, Indiana Jones, era o Indiana Jones. He-Man eu esqueci, mas eu vou falar do He-Man pra ele também, ele vai gostar. Indiana Jones, o Rambo, do Karate Kid, esses filmes, gente, onde tem a figura de um homem que trabalha o próprio corpo, que domina uma arte, seja uma arte marcial, seja a arte intelectual, Poderoso Chefão não falei esse não.
mas a figura de homens fortes que cuidam do seu corpo, que sabem lutar, que são destemidos, não são frouxos. Cadê esses filmes, gente? Faz hoje em dia pra você ver. A crítica cai em cima. A crítica cai em cima. Por quê? Porque pega ali uma vertente e diz, mas ele é agressivo. Mas o homem da caverna também era, ué, porque ele tinha que matar pra poder comer. Enfim, gente, isso aí já é outra história. É outra história. Mas só para vocês entenderem que muito sutilmente estão tentando convencer a gente que não vale a pena ter uma família, que não vale a pena ficar casado, não vale a pena ficar casado com um homem, não vale a pena ter um homem dentro de casa. E tudo isso vai entrando no inconsciente coletivo e vai fazendo com que todo mundo realmente desanime de ter um marido, desanime de ter a figura paterna ali por perto. Por quê? Porque mulher gato, Hércules, eu vou anotar o Hércules. Hércules e He-Man, vou ali falar com o Theo, ele vai achar bom até. Eu vou falar, Theo, vamos pôr mais 2 aí na sua lista, é o Hércules e o He-Man. Marisa, quero comprar para dar de presente para uma amiga. Como faz? Então agora vamos lá. Como se inscreve na imersão? Ou então, Estelinha, como que você faz para dar de presente para uma amiga? Eu queria ter umas amigas assim. Amiga, não vou te dar de presente blusinha, não. Vou te dar o acesso a um negócio aqui para você salvar seu casamento. De verdade. E é assim, Estela, você dá de presente, não cobra. Não cobra se foi, não cobra se vai, não cobra nada, só dá o acesso de presente. Você pode... Não, você vai ter que entrar em contato com a equipe, porque seria bom colocar nos dados dela, para chegar tudo para ela, para dar autonomia para ela. Então, você vai chamar a equipe no direct, ou então se você estiver no grupo da imersão, você chama lá no direct, fala com a Fernanda. Fala, Fernanda, eu quero dar de presente, mas eu gostaria que chegasse o acesso para ela. Como é que faz para que ela possa, por ela mesma, acessar e tudo mais, tá bom? E para quem quer se inscrever, o link está na bio, aqui na entrada do perfil, por R$ 97,00, para vocês terem a oportunidade de a gente passar um dia inteiro. Pensa bem, aqui foi meia hora. Se em meia hora a gente constrói todo esse conhecimento, a gente joga luz sobre essa questão do que estão querendo fazer conosco. E aí vocês vão entender por que eu comecei esse encontro de hoje falando. Terminar a vida, envelhecer ao lado da pessoa que você ama, isso vai ser para poucos. Isso é profecia por conta dos números alarmantes de mulheres que não estão suportando ficar dentro de um casamento. Por quê? Porque ficam guardando demais e depois a coisa vem à tona. E porque o homem também guarda demais e depois vem à tona. E aí a gente só fica assistindo tragédias, tá? Então, dentro da imersão, nós vamos falar sobre como lidar com erros dentro do casamento. Por quê? Porque se a gente não aprender a lidar com esses erros, a gente vai reprimir a nossa raiva. Se você tá lidando com um erro onde esse erro te deixa sempre na sensação de rejeição ou abandono, se você conversa e ele não te escuta, tudo isso, gente, vai criando uma sensação, né, de estar sendo atacada. E se você for guardando isso, óbvio que ou você vai adoecer, ou então uma hora isso vai sair de uma maneira bem equivocada. Isso vai sair de uma forma torta, isso vai sair de uma forma que você se arrependa. Por exemplo, daqui a alguns meses, muitas pessoas estarão arrependidas do que fizeram durante esse final de semana no carnaval. Muitas fichas vão cair, muitas pessoas vão se converter, muitas pessoas vão descobrir doenças venéreas, muitas pessoas vão descobrir coisas horrorosas, imagens suas rodando na rede social. Muitas pessoas vão se arrepender do que fizeram nesse final de semana por conta de terem dado vazão para essas coisas que estavam reprimidas. E vão entender, não precisava nada disso. Podia ter cuidado disso de uma outra forma, tá bom? Então, o encontro de sábado, a imersão sobre erros, é para ajudar vocês. Domingo, o pastor falou na família, o índice de divórcio que não podemos chegar. É isso, meus amores. O índice de divórcio do último censo foram 421 mil divórcios no Brasil em um ano. 421 mil divórcios só no Brasil em um ano.
Isso foi o último censo, que foi em 2022. Já tá na hora de acontecer outro censo. Infelizmente, se as fichas não caírem em tempo, nós vamos bater cada ano que acontecer o censo, a cada novo censo feito no Brasil. O censo é uma pesquisa, né, feito a nível nacional, fora as manipulações que tem, tá, meus amores? Fora os casamentos que acontecem e a pessoa não formaliza. Por exemplo, a minha sogra se divorciou do meu sogro quando o Juliano tinha 7 anos de idade. O divórcio foi feito só agora, tem o quê? Uns 2, 3 anos que eles se divorciaram no papel. A minha mãe e o meu pai se divorciaram e foi até ele falecer e eles não formalizaram o divórcio. Então, fora os divórcios que acontecem que não são formalizados e aí não entram nas estatísticas, tá? Então, assim, tem ainda muita coisa, muita água que rola por debaixo da ponte. E tudo isso vai fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais descrentes daquilo que agrada a Deus. Aí nós vamos nos juntar, você vai ter que escolher onde você vai fazer parte, né? Dessa galera que gosta do carnaval e tudo mais, ou dessa galera que vai se unir, vai parecer doida no início, vai parecer bitolada, vai parecer antiquada. A gente vai se unir, vai levantar os muros de proteção à nossa família, vai defender o que para nós é valor, o que para nós vale a pena, e depois, lá na vida eterna, cada um desfruta daquilo que, né, aquilo que lhe é dado. Pois é, então é isso, meus amores. Desejo a todas vocês que tudo isso que a gente faça aqui faça sentido no seu coração. Em primeiro lugar, tem que fazer sentido pro seu coração. Fazendo sentido pro seu coração, você convence a sua mente de que um sábado que você tirar aí dos seus afazeres, para você poder fazer esse mergulho e vir buscar as ferramentas. Lembre-se, semana que vem eu não vou falar nada de imersão, tá? Vocês aguentam que amanhã eu vou falar, sexta-feira eu vou falar. Depois a gente faz a imersão no sábado, depois eu não falo mais disso, aí quem fez, quem não fez, não fez e tá tudo certo. Mas de verdade, eu torço para que vocês vejam o valor do conhecimento. O que nós vamos fazer sábado? Eu vou te entregar conhecimento de primeira qualidade, para que você possa aplicar dentro do seu casamento e o foco lá. Nós não vamos falar de outro assunto a não ser erros, perdão, como corrige, como não fica com isso reprimido, como traz isso à tona sem ferir seu casamento, tá bom? O link está na bio e quem precisar é só chamar no direct ou chamar no grupo do WhatsApp para você tirar suas dúvidas, mas o link da bio, gente, tá lá tudo explicadinho. Durante os stories que a gente vai colocar ao longo do dia, também tem o link para você clicar. E sobre a gravação, sim, nós disponibilizamos, só que não é mais de presente, tá, Yara? Nós demos a gravação de presente para quem comprou no primeiro dia que a gente abriu as inscrições oficialmente. Então essas pessoas ganharam. Quem tinha comprado antes também. Agora, quem comprou depois do dia que a gente lançou oficialmente a imersão, tem um valor que para mim é simbólico, porque daí você vai poder assistir quantas vezes você quiser durante o ano e porque talvez às vezes você tenha que se ausentar em algum período aí do evento. Mas o evento, se fosse para ser gravado, põe isso na cabeça de vocês, eu gravaria e venderia. Eu vou parar tudo aqui da minha vida para poder estar com vocês ao vivo. Então, eu gostaria muito que vocês que já se inscreveram e que vão se inscrever parassem a vida de vocês e dessem prioridade para esse evento, tá bom? Para que vocês possam, primeiro, receber tudo o que está já prontíssimo para entregar para vocês e ajudar vocês a perdoar de verdade, tirar de dentro tudo isso que tá te adoecendo, essa raiva, essa fala que tá entalada na sua garganta. Você precisa ter clareza de que horas você deve falar o que precisa falar, como falar o que precisa falar, para você não piorar a situação. Você precisa se fortalecer e esse evento vai servir para isso. E lá dentro eu vou fazer uma oferta muito especial, um convite muito especial para quem quiser ir ainda além. Por quê? Porque muitas de vocês vão querer ir além, vão querer, tá? Vocês vão ver que às vezes nem precisa, mas você vai querer ir além e eu vou fazer um convite irrecusável só para quem estiver lá dentro. É um grande presente que eu e minha equipe vamos entregar para vocês, tá bom?
Então, um beijo pra vocês, fiquem com Deus. E quem tá se inscrevendo, fique tranquilo, a gente vai colocar todo mundo dentro do grupo. E dentro do grupo nós vamos liberar o link da aula, porque é uma aula fechada que vai acontecer numa sala especial só pra quem se inscreveu, tá bom? Então, quem já se inscreveu, fique tranquila que você vai ser direcionada para esse grupo no WhatsApp. E lá dentro nós já estamos fazendo o comunicado e vamos intensificar durante esses 3 próximos dias para que você fique tranquila sobre o que você precisa, tá? Você só precisa, na verdade, se inscrever e reservar o seu sábado para você estar presente o máximo de tempo que você puder, de preferência do primeiro ao último minuto. Eu garanto para vocês que valerá a pena, tá? Um beijo e corram para se inscrever porque a gente vai alterar o preço conforme a gente tinha avisado lá no início. Então, quem quiser aproveitar o preço de R$ 97, é um preço simbólico, você precisa ser rápida para se inscrever, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus.